Eu trabalho de 12 a 14 horas por dia sacrificando tudo para salvar minha família de dívidas enormes quando fiquei doente e perdi meu emprego. Eles me abandonaram e gastaram meu dinheiro arduamente ganho em férias luxuosas sem ligações, sem preocupação, apenas traição. Então enviei uma mensagem 30 minutos depois. O pânico deles inundou meu telefone e eu ri, vendo o mundo deles desmoronar assim como eles fizeram comigo. Eu nunca pensei que minha vida seria assim. Se alguém tivesse me dito anos atrás que as pessoas que eu mais amava seriam as que me trairiam, eu teria rido na cara deles, mas a vida tem um jeito cruel de mostrar a verdade quando você menos espera. Meu nome é Mia Carter e esta é minha história desde que me lembro. Eu fui a responsável na minha família, aquela que manteve tudo unido, aquela que sempre colocou os outros em primeiro lugar. Eu cresci na cidade de Nova York em um pequeno apartamento com meus pais Richard e Linda Carter e meu irmão mais novo Adrian. Meus pais sempre fizeram no Adrian seu Golden Boy. Ele era charmoso, ambicioso, pelo menos era o que todos pensavam. Eu nunca me importei. Eu amava meu irmão e queria que ele tivesse o melhor da vida. Quando eu tinha 22 anos me tornei enfermeira. Não era apenas um trabalho, era minha paixão ajudar as pessoas, cuidar delas quando elas estavam mais fracas. Me deu propósito, mas o salário não era muito e eu tinha empréstimos estudantis para pagar. Ainda assim eu nunca hesitei. Quando meus pais me disseram que estávamos lutando, eles disseram que estávamos endividados. As contas estavam se acumulando, o aluguel estava atrasado e a educação de Adriane era cara. Meus pais nunca pediram para Adrien contribuir. Eles disseram que ele precisava se concentrar em seu futuro. Então eu intensifiquei. Eu trabalhei longas horas em turnos duplos, às vezes até 70 horas por semana, só para ter certeza que minha família tinha o que precisava. Cada salário que eu ganhava eu entregava para minha mãe. Ela me prometeu que iria para o aluguel, as compras e ajudar Adrien a construir seu futuro. Eu acreditei nela. Eu nunca questionei isso. Adrien era a estrela da família aos 24. Ele deveria estar construindo seu próprio negócio, criando algo grande. Eu tinha orgulho dele sempre que ele falava sobre seus sonhos, seus planos de começar diferentes empreendimentos. Eu ouvia com admiração. Ele sempre parecia ocupado, sempre falando sobre grandes negócios e pessoas importantes. Fiquei feliz por ele, mas havia pequenas coisas que nunca faziam sentido. Às vezes eu ouvia falando ao telefone, rindo sobre festas, gastando dinheiro como se não fosse nada. Ele sempre tinha os últimos gadgets, usava roupas de grife, viajava com os amigos. Eu me perguntava se estávamos lutando. De onde ele estava tirando todo esse dinheiro? Eu ignorava. Talvez ele tivesse investidores, talvez seu negócio estivesse decolando. Eu não queria duvidar dele, afinal eu era apenas uma enfermeira, não entendia de negócios. Então um dia perdi meu emprego. Foram cortes repentinos no orçamento. Lembro-me de estar sentado no escritório do meu supervisor, olhando para a carta em minhas mãos. Meu coração batia forte. Meu trabalho não era apenas um salário, era minha identidade, minha segurança. E, de repente, ele se foi. Cheguei em casa naquela noite exausto, derrotado. Minha mãe estava na cozinha cozinhando como se nada tivesse mudado. Meu pai estava assistindo TV, Adrien estava fora como de costume. Sentei-me, olhando para minhas mãos e, finalmente, pela primeira vez em anos, pedi ajuda. Mãe, eu disse baixinho, perdi meu emprego. Hoje, ela se virou franzindo a testa. Oh, Mia. Sinto muito, você está bem? Eu não estava, eu não sei que. Admiti que só preciso de um tempo para resolver as coisas e posso precisar de ajuda com as contas por um tempo. A expressão dela mudou um pouco. Um lampejo de algo tem culpa. Eu não tinha certeza. Bem, ela disse, evitando meus olhos. Você sabe que as coisas estão difíceis agora. Eu pisquei forte. Eu ecoei, mas pensei, quero dizer. Eu tenho ajudado. Pensei que as coisas
Estavam melhorando, ela suspirou. Voltando para o fogão é complicado, Mia. Foi tudo que ela disse naquela noite. Eu estava deitada na cama olhando para o teto. Um pensamento terrível surgiu na minha mente: se eles estivessem mentindo para mim. Eu tentei me livrar disso, mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais as peças não faziam sentido. Se estávamos nos afogando em dívidas porque Adrien tinha o telefone mais novo. Porque ele viajava tanto? Porque meus pais nunca pareciam estressados com dinheiro, exceto quando eu perguntava. Eu decidi que precisava de respostas no dia seguinte. Enquanto todos estavam fora, eu passei pelas contas da casa. Minhas mãos tremiam quando eu as abri, pagas integralmente, sem avisos de atraso, sem dívidas, o aluguel em dia, serviços públicos sem problemas. Eu me senti mal. Procurei extratos bancários. O que eu descobri? Que meu estômago embrulhou transações. Milhares de dólares gastos em itens de luxo, férias, clubes. O nome de Adrien estava em todos eles. Meu dinheiro arduamente ganho estava sendo desperdiçado e meus pais sabiam. O tempo todo eu fiquei lá segurando os papéis. Minha visão turva de raiva. Minha família, as pessoas em quem eu mais confiava, me traíram e eles pensaram que eu nunca descobriria, mas eles estavam errados. Eu sentei lá, segurando os extratos bancários, minhas mãos tremendo de raiva. A verdade estava bem na minha frente, mas eu ainda não conseguia acreditar. Anos de sacrifício, trabalhando em turnos intermináveis, pulando refeições para ter certeza que minha família tinha o suficiente. Para que então Adrien poderia jogar meu dinheiro fora em festas e férias para que meus pais pudessem cobri-lo enquanto eu vivesse? Vivia no escuro. Eu queria gritar, eu queria rasgar cada pedaço de papel em minhas mãos, mas eu não fiz. Eu apenas sentei lá, sentindo meu mundo desabar ao meu redor. Naquela noite eu não dormi. Eu fiquei deitado na cama, olhando para o teto, esperando eles voltarem para casa. Eu ouvi a porta abrir. Por volta da meia-noite, a risada de Adrienne enchendo o apartamento. Ele provavelmente estava bêbado. Minha mãe o cumprimentou como se ele fosse um rei voltando para casa. A voz dela suave e quente. Eu podia ouvir meu pai resmungando sobre algo, provavelmente perguntando a ele sobre seus últimos negócios. Eu me levantei. Fui até a sala de estar e fiquei lá. Todos se viraram para olhar para mim. Minha mãe sorriu, mas desapareceu quando ela viu minha expressão. O que há de errado, Mia? Ela perguntou. Eu levantei os extratos bancários. Você me disse. A sala ficou em silêncio. Adrien olhou para os papéis na minha mão, então sorriu. Ele realmente sorriu, como se nada disso importasse. Onde você os encontrou? Meu pai perguntou, sua voz tensa. Eu olhei. Eu disse, minha voz tremendo, porque perdi meu emprego e quando pedi ajuda você agiu como se não tivéssemos nada. Mas adivinhe, nós temos bastante, ou pelo menos Adrien tem. Eu me virei para ele. Você tem usado meu dinheiro. Não é? Adrien deu de ombros, como se eu tivesse acabado de acusá-lo de pegar emprestado um par de meias. Relaxa, Mia, você faz parecer pior do que é. Eu olhei para ele, incapaz de acreditar no que eu estava ouvindo. Pior do que é, eu tenho me matado trabalhando. Enquanto você, eu joguei os papéis nele. Tem vivido às minhas custas como um maldito parasita. Cuidado com seu tom. Meu pai estalou meu tom. Depois de tudo isso, é com o que ele se importava. Você sabia? Eu sussurrei, minha voz rouca. Eu me virei para minha mãe. Pessoa em quem eu mais confiava. Você deixou isso acontecer. Você me deixou acreditar que estávamos lutando. Ela morreu, como se isso fosse apenas um inconveniente. Mia, você não entende? Então me faça entender. Eu gritei. Porque você mentiu para mim. Minha mãe hesitou, então disse. Adrien precisava de ajuda. Ele estava construindo algo importante. Ele só precisava de tempo. Eu ri amargamente. Tempo para que desperdiçar meu dinheiro para brincar de homem de negócios enquanto eu trabalhava até a morte. Eu apontei para Adrien. Ele não estava construindo nada. Ele estava festejando, viajando, comprando lixo caro. Meu pai cruzou os braços. Ele é jovem. Ele merece aproveitar a vida. Eu senti algo em mim estalar e eu não. Minha voz estava quase um sussurro. Eu passei minha vida inteira dando quando eu deveria aproveitar alguma coisa. Ninguém respondeu. Eu olhei
Para Adrien novamente ele nem estava envergonhado. Ele estava rolando pelo seu telefone como se ele não pudesse se importar menos, como se toda essa conversa o estivesse entediando algo. Dentro de mim endureceu bem. Eu disse: você não se importa, então eu também não. Eu fui embora. Me trancando no meu quarto, eu não chorei. Não desmoronei, em vez disso, planejei a manhã seguinte, não fui procurar emprego. Não fiz minha rotina habitual de ajudar em casa, não, sentei-me com meu laptop e comecei a reunir todas as evidências que pude encontrar. Acessei os e-mails de Adriane, suas supostas transações comerciais, era pior do que eu pensava. Investimentos falsos, dinheiro roubado, fraude fiscal. Ele não estava apenas desperdiçando dinheiro, ele estava cometendo crimes, e meus pais, eles estavam protegendo-o. Minhas mãos tremiam enquanto eu compilava tudo em um arquivo. Levou horas, mas quando terminei, tinha provas suficientes para enterrá-lo naquela noite. Sentei-me à mesa de jantar, calmo, controlado. Eles pensaram que eu tinha seguido em frente, eles pensaram que eu tinha terminado de lutar, eles estavam errados. Adriane chegou atrasada novamente, exalando álcool. Meus pais mal reagiram. Eles estavam acostumados com isso. Limpei minha garganta. Adrien, ele olhou para cima, levantando uma sobrancelha, e agora? Eu empurrei meu telefone sobre a mesa, ele o pegou e congelou. Vi a cor sumir de seu rosto enquanto ele rolava pelos arquivos. Eu havia reunido registros bancários, transações fraudulentas, evidências de dinheiro roubado. O que diabos é isso? Murmurei. Eu me inclinei para frente, minha voz firme ao seu futuro, ou mais precisamente o fim dele. Seus olhos se voltaram para os meus. Mia, você não sabe o que está fazendo. Oh, eu sei, eu disse. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Minha mãe parecia em pânico. Mia, por favor, não. Eu a interrompo. Não implore, você teve sua chance de consertar isso, vocês todos fizeram. Eu me levantei, pegando meu casaco. Amanhã eu vou para as autoridades. Adrien se levantou de um assento. Você não ousaria. Eu encarei, morto nos olhos. Olhe para mim. E então eu saí pela porta, deixando-os sentados lá em silêncio atordoado. Eles não tinham ideia do que viria a seguir. No momento em que saí daquela casa, eu sabia que não havia como voltar atrás. Eu tinha passado anos quebrando minhas costas para uma família que me via como nada mais do que uma fonte de renda, e agora eles iriam enfrentar as consequências de sua traição. Eu não dormi naquela noite. Minha mente estava correndo com tudo o que eu tinha descoberto. A fraude, os negócios falsos, o dinheiro que Adrien roubou, não apenas de mim, mas de outras pessoas também, investidores, amigos, até mesmo parceiros de negócios que tinha confiado nele. Eu tinha tudo em minhas mãos e sabia exatamente o que tinha que fazer. Na manhã seguinte fui direto para as autoridades. Sentei-me em frente a um oficial em uma pequena sala fria, minhas mãos segurando um pendrive que continha todos os segredos sujos que Adrien tentou esconder. Minha voz não apertou, minhas mãos não tremeu. Eu contei a eles tudo, como eu tinha sido enganado, como meu dinheiro tinha sido roubado, como meu irmão tinha usado negócios fraudulentos para enganar as pessoas em milhares. O oficial ouviu atentamente, ocasionalmente tomando notas. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e exalou. Isso é sério, senhorita Carter. Se tudo aqui confere, seu irmão está olhando para grandes problemas legais. Eu sei. Eu disse simplesmente. Ele me estudou por um momento. E você tem certeza sobre isso? Isso vai arruiná-lo. Eu encontrei seu olhar sem hesitação. Ele me arruinou primeiro. Eles pegaram as evidências. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo antes que tudo desmoronasse para minha família, mas eu ainda não tinha terminado. Eu queria que eles soubessem exatamente o que estava por vir. Voltei para casa naquela noite, meu coração batendo forte. Quando entrei pela porta, minha mãe e meu pai estavam sentados na sala de estar, sussurrando. No momento em que me viram, eles pararam. Meu pai se levantou. Onde você estava? Eu deixei minha bolsa na mesa. Você vai descobrir em breve. Adrien entrou
do seu quarto esfregando os olhos como se tivesse acabado de acordar. Oh, olha quem voltou, ele disse com um sorriso, mas quando ele viu minha expressão, o sorriso desapareceu. O que você fez? Eu cruzei meus braços, fui até a polícia. Silêncio. Minha mãe engasgou, cobrindo a boca com as mãos. O rosto do meu pai ficou vermelho. Adrien deu um passo à frente, seus olhos escurecendo. Me diga. Estão brincando? Eu não estou. Eu disse, eles têm tudo agora, as empresas falsas, o dinheiro roubado, a fraude. Eu inclinei minha cabeça. Você provavelmente deveria começar a pensar sobre o que você vai dizer no tribunal. Adrien se lançou sobre mim tão rápido que mal tive tempo de reagir. Ele agarrou meu braço, seu aperto forte. Você acabou de arruinar tudo, ele sibilou. Tire suas mãos de mim, eu disse, minha voz calma mas firme. Minha mãe correu para frente, puxando de volta Adrien para ela. Chorou. Ele soltou seu rosto contorcido de raiva. Você acabou de assinar minha sentença de morte. Minha não, eu disse que você fez isso com você mesma. Meu pai sentou suas mãos cobrindo o rosto dele. Você só tinha que arruinar a família, não é mesmo? Ele murmurou. Eu ri, mas não havia humor nisso. Arruinar a família, eu repeti. Que família? Aquele que me usou, aquele que me viu sofrer enquanto Adrien vivia como um rei. Aquela família. Minha mãe começou a chorar. Nós estávamos apenas tentando ajudá-lo. Não, eu a cortei. Você não estava tentando ajudá-lo, você estava permitindo ele. Você sabia exatamente o que ele estava fazendo e você deixou isso acontecer. Você me deixou sofrer por seus erros e agora você vai sofrer as consequências. Adrien pegou seu telefone e começou a andar de um lado para o outro. Eu posso consertar isso, ele murmurou. Eu só preciso de tempo. Você não tem tempo. Eu disse que a polícia já está investigando você. Suas contas estão congeladas. Os negócios falsos sob investigação. Eu dei um passo à frente, olhando nos olhos. Você não tem mais nada. Suas mãos cerradas em punhos, sua respiração rápida e superficial. Eu vi o pânico em seus olhos. Ele sempre foi confiante, sempre presunçoso, mas agora pela primeira vez ele estava com medo. Bom, minha mãe soluçou em suas mãos. Meu pai apenas ficou sentado lá em silêncio como se já tivesse desistido. Eu respirei fundo e peguei meu bolso. Eu terminei. Eu disse que terminei com essa família, com todos vocês. Minha mãe olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mia, por favor. Eu balancei minha cabeça. Não, você fez sua escolha anos atrás. Eu estou fazendo a minha agora. Adrien, a respiração ficou irregular. Ele cerrou o maxilar. Você acha que é melhor do que nós? Ele cuspiu. Você acha que o mundo lhe deve algo porque você bancou a vítima? Eu segurei seu olhar. Não, mas eu não lhe devo mais nada. Um músculo em seu maxilar se contraiu. Você vai se arrepender disso, ele rosnou. Eu nem vacilei. Vamos ver. E então eu saí, deixando os para trás no momento em que a porta se fechou. Atrás de mim eu me senti livre. O peso que eu carregava por anos, orelhas finalmente se levantaram. Eu não pertencia mais a eles. Eles não podiam mais me controlar. Eu sabia o que aconteceria a seguir. A investigação iria cavar mais fundo o império das mentiras de Adrienne. Iria desmoronar. Meus pais, que uma vez estiveram ao seu lado, não teriam mais nada. Eu deveria ter me sentido culpado. Talvez uma parte de mim se sentisse lá no fundo, mas eu afastei esse pensamento porque no final eles fizeram isso consigo mesmos. Eu não olhei para trás quando eu deixei aquela casa. Eu não precisava também. Eu já sabia o que tinha feito e sabia exatamente o que viria a seguir. Eu tinha passado anos sendo seu fantoche e agora finalmente eu tinha cortado as cordas. Eles só não tinham percebido ainda que a queda iria machucá-los mais do que nunca me machucou. Os próximos dias foram um borrão. Eu me mudei para um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade. Nada extravagante, mas era meu. Nenhuma família respirando no meu pescoço, nenhum peso de culpa ou obrigação. Pela primeira vez em anos eu senti que podia respirar. Não mais trabalhar em turnos duplos para sustentar pessoas que nunca se importaram comigo. Não mais esperar pela aprovação deles. Eu estava livre. E então o telefonema começou primeiro. Era minha mãe. Mia, por favor. Ela soluçou no telefone. Você tem que consertar isso.
Polícia, eu desliguei, então meu pai tentou. Espero que você esteja feliz, ele disse, sua voz fria. Você destruiu sua própria família, eu não. Respondi. Adrien não ligou, ele sabia que não. Havia nada que ele pudesse dizer que mudaria minha mente, mas eu sabia que ele não estava. Sentado quieto, ele estava tentando encontrar uma saída, ele sempre fez. Ele passou a vida inteira falando para sair dos problemas, usando meus pais como escudo, deixando-os limpar sua bagunça. Mas não dessa vez. Uma semana depois da notícia estourou, Adrien Carter preso por fraude financeira. A manchete estava em todo lugar, seu nome, seu rosto, sua vergonha estampada em artigos de notícias e mídias sociais. Seus negócios foram oficialmente declarados fraudulentos e as pessoas que ele havia enganado se apresentaram uma por uma, contas bancárias, cartões de crédito congelados. Acabaram com a vida que ele construiu com mentiras e dinheiro roubado. Entrou em colapso durante a noite. A polícia reuniu mais evidências do que eu imaginava. Adrien não só estava roubando dinheiro, mas também falsificando documentos, fabricando investimentos e até mesmo cometendo fraude fiscal. As autoridades o estavam observando muito antes de eu apresentar meu relatório. Foi o empurrão final que eles precisavam, e meus pais, eles não foram presos, mas também não eram inocentes. As autoridades os interrogaram por dias investigando seu envolvimento, o quanto eles sabiam, por quanto tempo eles o cobriram. Eles não foram acusados, mas perderam tudo. No processo, sua casa se foi, o banco apreendeu seus bens devido a dívidas não pagas vinculadas a Adrien, sua reputação arruinada. Seus amigos desapareceram. Ninguém mais queria ser associado a eles. Eu assisti tudo se desenrolar à distância, sem um pingo de culpa. Uma noite, semanas após a prisão de Adrien, minha mãe apareceu na minha porta. Eu sabia que ela iria. Eu abri, mas não a convidei para entrar. Ela parecia diferente, mais velha, mais fraca. Como se o peso de tudo tivesse finalmente se acomodado em seus ombros. Seus olhos estavam vermelhos e pela primeira vez na minha vida ela parecia realmente quebrada. Ela sussurrou. Eu não sei o que fazer. Eu não respondi, eu apenas fiquei lá olhando para ela. Ela respirou trêmula. Eu sei que cometemos erros, eu sei que te machucamos, mas ainda somos sua família. Eu senti algo apertar no meu peito, mas eu me recusei a deixar transparecer. Não, eu disse baixinho, você era minha família, mas no momento que você escolheu Adrien ao invés de mim, quando você me deixou sofrer para que ele pudesse prosperar, você parou de ser isso. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Nós não queríamos te machucar. Eu balancei minha cabeça. Você fez. Você simplesmente não se importou até que saiu pela culatra. Ela pegou minha mão, mas eu dei um passo para trás. Por favor, ela sussurrou. Eu não tenho mais ninguém. Eu respirei fundo. Então disse as palavras que eu estava segurando por anos. Nem eu. E então eu fechei a porta. Ela não bateu de novo. Essa foi a última vez que eu vi minha mãe. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Eu reconstruí minha vida pedaço por pedaço. Consegui um novo emprego em um hospital diferente. Fiz novos amigos, até comecei a economizar dinheiro para mim, algo que eu nunca tinha conseguido fazer antes. Parecia estranho no começo não ter que entregar cada salário, não me sentir culpado por gastar comigo mesmo. Comprei um telefone novo, não o mais barato, não o mais caro, apenas algo que era meu, sem um único traço da influência de Adriane. Comprei roupas que eu realmente gostava e, ao invés de usar os mesmos uniformes surrados e jaquetas velhas, porque eu estava economizando dinheiro para a família, fui a um restaurante sozinha pela primeira vez na minha vida. Sentei perto da janela e aproveitei uma refeição que paguei sem culpa. E um dia, enquanto eu estava em meu pequeno apartamento, olhando ao redor para a vida que eu tinha construído, percebi algo. Eu não estava mais apenas sobrevivendo, eu estava finalmente vivendo. Por tanto tempo eu tinha esperado minha família me ver, me valorizar, me amar do jeito que eu os amava, mas eles nunca fizeram, e talvez, só talvez, eu nunca deveria ter esperado pela aprovação deles. Talvez eu sempre deveria ter ido embora. Minha família
Me subestimou por anos eles. Achavam que eu era fraco, eles achavam que eu sempre cuidaria deles sempre. Me sacrificaria pela felicidade deles, mas no final não fui eu quem desmoronou. Foram eles e eu nunca me senti mais forte.